bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Então, conforme a hora está nos escutar. Então, hoje nós vamos discutir esse ponto em que diz o que dirá a Frelimo, que deu a sua geração, né? Então, se vamos já ver, existem gerações por gerações, né? Mas cada geração dá alguma coisa ao seu povo, faz alguma coisa para o seu povo. Então, a Frelimo que dirá que deu a sua geração, não é? Então, os portugueses, por exemplo, diriam que nos deram as cidades, não é? Então, nós temos cidades hoje aqui, né, no nosso país, porque os portugueses construíram essa cidade. Então, na geração deles lá, eles pelo menos construíram uma cidade. É óbvio que também não era para nós, mas acabamos por herder por conta de termos conseguido tirar eles daqui do nosso país. Agora, é a vez da Frelimo que tá com o país, não é? Então, o que dará, ou o que dirá também o que dirá no sentido de ter dado aos moçambicanos como herança para as próximas gerações, não é? Então, é esse ponto que nós queremos discutir hoje, né? Geralmente, em todo o mundo, não é? Os governantes lutam para dar para o bem-estar do seu povo, não é? Se vamos a ver, acho que é Franklin Roosevelt. Para quem é um historiador, já tem uma ideia. Eu não sou tão bom nisso. Então, ele construiu cidades, né? Construiu cidade para os americanos, né? Nos Estados Unidos. Então, quando ele viu que, poxa, o país estava a passar mal naquela época, então ele decidiu criar uma maneira de ajudar a sua população. Então, ele preferiu construir cidade. Então, ele foi muito importante naquela época, o Franklin Roosevelt, parece, é assim como se pronuncia. Então, naquela geração, até hoje, né, os Estados Unidos, né, considera como se tendo uma cidade interessante através dele, não é? Não são todas as cidades, obviamente, né? Porque houveram outros líderes, não é? Então, se vamos a ver, no Oeste, quando as pessoas vão para os Estados Unidos, no sentido de ser turistas, não só vão lá para ver animais e pôr os pés na praia, né? E eles acabam admirar a inteligência humana também, né? Então, o Franklin participou disso. É óbvio que tem outros que participaram nas cidades americanas, né? Falando dos ingleses também, como estiveram lá. Então, e a pergunta mantém-se. E a Frelimo, o que dirá que deu ao seu povo? O que dirá? Porque se vamos já ver ou passar para outro país, por exemplo, o Catar ou Emirados Árabes Unidos, né? Então, para quem conhece melhor o país, pode me retificar aí se eu falhei. Então, a Arábia Saudita também. Se formos a ver, esses países, no fundo, eram pobres também. Eram bem pobres, de verdade, eram pobres. E se formos a ver, são zonas, tem muitas zonas, como é que se chama? Seca, ou zonas que... sim, é zona seca, né? Para crescer alguma coisa, a agricultura não é muito assim fluente, assim. Para crescer alguma coisa que você semeou é muito complicado. Então, eles eram muito pobres, né? Então, mas se formos a ver, eles quando descobriram que tem petróleo, aí a geração mudou. Eles pegaram
aquele ouro que eles têm, digo ouro no sentido de pegar, eles têm ouro também, mas digo ouro no sentido de algo bom, eles pegaram o petróleo que eles têm, né? E depois evoluíram o Catar, a Arábia Saudita, né? Esses países. Então, se formos a ver, aquela geração começou, né, a fazer algo bom para os seus países, né? Porque eles descobriram um minério importante, interessante, né? Ah, e agora tem as maiores cidades, né, do mundo, né? E eu acredito que o mundo aprecia aquelas cidades, porque de fato são grandes cidades, não é? Então, a pergunta é: e a Frelimo, o que dirá que deu à sua geração? O que dirá? Porque ouro tem, petróleo tem também. Então, o que dirá que deu à sua geração? Se formos a ver também, tem outros países como a Finlândia, né? Os chineses também. Eles eram pobres. Começo com a Finlândia porque também era bem pobre. Os chineses também eram bem pobres. Mas eles investiram o quê? Na educação. Né? Eles investiram na educação. E se formos a ver, hoje em dia, a Finlândia tem o melhor sistema de educação do mundo, não é? E, consequentemente, tem lá grandes medicinas, tem lá grandes tecnologias. China também tem lá grandes hospitais, tem lá grande tecnologia. Até nem dá para falar tanto da China. A China é incrível, né? É incrível. Então, quer dizer que eles lá, quando perceberam-se que a educação é muito bom, ou seja, ajuda muito para o desenvolvimento de um país, eles investiram nisso, deram bolsas a muitos jovens, daquele país, não é? Então, eles saíram, foram estudar fora, Europa, etc. Então, está aí a resposta. Eles, naquela época, os dirigentes daquela época, dirão que deram o que àquela geração, né? Ao desenvolvimento da China, ou a gigante China, que hoje em dia pode ser chamado, não é? Muito bem, assim dos outros países, também Brasil, né? Brasil também houve muita evolução das cidades. É óbvio que os portugueses não deixaram lá com grandes cidades, não, mas eles, os próprios brasileiros, né? Eles evoluíram muito as cidades de Brasil, não é? Assim dos outros países como Canadá, né? Houve lá líderes, houve lá para o Canadá ser tão legal assim como está, né? Então, a França também, né? Houve lá tantos que estiveram lá para a evolução da França assim como está. A Itália, por exemplo, houve lá também o Marco Aurélio, né? Se formos a ver hoje em dia, na Argentina, por exemplo, a Argentina quase já estava no buraco, não é? Já estava lá sufocado com acho que são dívidas que eles tinham, mas entrou lá o Milei, né? Olha, ele pode ter seus defeitos, mas ele está a ajudar no equilíbrio da economia daquele país, porque estava mal, né? Então, a pergunta é: e a Frelimo, o que dirá que deu à sua geração? Porque essa geração já está a ir embora. A geração que a Frelimo conquistou está a ir embora. O que dirá que deu a eles, né? Mas eu vou perguntar de novo, sabem por que a nossa geração, ou essa geração, é uma geração fracassada? Né? Porque, de fato, essa é uma geração fracassada. Né? Então, parece que essa geração está mais na questão dos dirigentes. Eu posso dizer assim, que eles, no fundo, não, eu não estou muito convencido que eles estão pertinentes com a evolução ou o desenvolvimento deste país, né? Muito bem. Então, por que é isso?
Muitas das vezes, quando as pessoas ficam ricas, normalmente eles abandonam Deus. Muita gente pensa que talvez há um problema com Deus, alguma coisa não está bom, parece que está a interromper alguma coisa. E desse modo, é fácil as pessoas perderem a sua dignidade. E quando perdem a dignidade, consequentemente vão perder a honra, que nós falamos dele no vídeo passado, vão perder a honra e o que? E o propósito, não é? Então, os propósitos é que abrem as portas para a criação das cidades. Porque se alguém tem um propósito de criar uma cidade, dizer que na minha geração eu farei uma cidade, na minha geração eu levarei os estudantes, não é, ao alto nível, na minha geração eu farei isto. Pode não conseguir tudo, porque é quase impossível conseguir tudo, mas se focando em coisa que as próximas gerações terão orgulho da geração anterior, não é? Então, por causa da falta de Deus, leva o homem a entrar em quê? Em caos de si mesmo, né? Em caos de si mesmo. Então, veja só, que eu falei uma vez que fazer a política com armas às vezes não ajuda muito, né? Não ajuda muito, porque se vamos a ver, confiando em armas, né? Na sua geração, pode-se perguntar o que você faz por confiar em arma, porque nem a própria arma a polícia não sabe fazer, né? A própria arma que usa não sabem fazer. A própria roupa que eles puseram, farda, é o que não sabem fazer. As próprias botas não sabem fazer. Só sabem tirar o gatilho para matar. É isso que sabe. Qual é o orgulho aí? Os outros, os que fizeram essas armas, é que têm um orgulho. Sim, esse é que tem orgulho porque eles têm a capacidade para vender para nós. Nós somos os consumidores, né? E se formos a ver, nós somos os consumidores quase de tudo. E isso é que nos faz perder também o quê? O orgulho de termos feito alguma coisa nessa terra, né? Por quê? Se formos a ver, nós quase não temos nada, né? Não temos nada. Mesmo os minérios, foi Deus, não é nossa coisa, foi Deus. Deus é que deixou aqui na nossa terra e não fomos nós. Agora, na parte de inteligência também, do uso daquilo que Deus nos deu, também é difícil, né? Na construção de alguma coisa é difícil. Vamos ver carros, mesmo bicicletas, né? Tigela mesmo, prato mesmo, né? Uma indústria que produz isso em grande escala. Então, a pergunta pode permanecer de novo através de o que a Frelimo, os dirigentes dirão que deixaram para essa geração. O quê? Bom, se formos a ver aqueles que eu nomeei anteriormente, o Franklin, o Marcos Aurélio, sei lá, outros grandes homens que deixaram essa terra, se eles tivessem a acordar para serem perguntados o que você deixou para a sua geração, eles teriam que dizer. Eles teriam que dizer, né? É óbvio que a pessoa nunca consegue deixar tudo, né? Mas ele, pelo seu propósito, diria que pelo meu propósito da governamentação, eu deixei isto, não é? E é um orgulho hoje em dia. Quem não quer estar, sei lá, na Suécia, Estocolmo, né? Quem não quer estar hoje em dia na França, né? Quem não quer estar hoje em dia, talvez na China, nas grandes cidades estão lá, né? Aquilo tudo foi construído, não que aqueles países de fato eram ricos. Não, nenhum país normalmente ficou rico, sei lá, de repente teve grandes cidades, não. Por causa dos dirigentes. Então, os nossos, o que dirão da sua geração? O que dirão? Eis aqui a minha pergunta, né? Então, o nosso vídeo de hoje era para se centralizar a isto, né? Que a maioria das pessoas votaram, para mim, né? Pelo que eu percebo, votaram
no Venâncio, né? Porque estão a perceber que, olha, na Frelimo parece que não há propósito para a evolução deste país, né? E parece que estão cegos para a pobreza absoluta que está a passar nesse país, né? São cegos, de fato, para verem, né, que esse país precisa de algo maior, de um trabalho árduo para poder se reconstruir este país, né? Então, por hoje é tudo, né? Peço para que se inscrevam no canal se é que gostaram do vídeo, né? Se não gostaram, podem escrever também, né, algo para a gente melhorar um e um outro ponto, né? Então, é tudo e tchau.